Olá, estou de volta. Nós temos tido alguns problemas de vez em quando com respeito a apagar de repente, né? Já aconteceu isso a semana passada, agora aconteceu novamente. A Ângela estava conosco, não sei se vai dar para ela voltar rápido, mas nós estamos aí, estamos para começar a oração. Então estamos aguardando vocês entrarem. Olá, tudo bem, Sueli? Ok, Luiz? Muito bem. Vamos começar a orar. Se eu não sei, vocês entraram agora, mas agorinha acabou. Eu tive que recomeçar de novo. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem ocorrido isso, tá bem? Nós vamos começar a orar. Se você já tiver algum pedido, por favor, já coloque para nós. O tema de hoje é um tema bem diferente, né? Quem manda em casa? São os pais ou o seu filhinho de 3 anos? Parece brincadeira, mas infelizmente é uma grande realidade nos dias de hoje. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, peço a Ti que o Senhor esteja nos direcionando nesse tema e que seja relevante para cada um desses que estão participando. Eu quero entregar, Deus, a vida desses meus irmãos, minhas irmãs. Agradecer, Pai, por pessoas que nem a Ângela, que estava tomado o seu pulmão 100%. E agora, mediante a telefonema do marido, Roberto, ela está com 45, me parece que já está no quarto. Enfim, que bênção, Pai, o Senhor está recuperando e creio que vai ser para a tua honra e para a tua glória. Obrigado pela recuperação também da Eliane, do Roberto, Senhor, do Ricardo, da Mércia e outros irmãos que realmente estão realmente se recuperando, estão sendo restaurados. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor esteja com todos os membros da nossa igreja. Nós te agradecemos porque até o momento o Senhor não recolheu nenhum. Então isso é pura misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos porque nós pudemos ter uma reunião presencial domingo passado. E foi uma grande bênção, Senhor. Foi realmente um momento muito assim, singular para nós, porque podemos ver os nossos irmãos, conversar cara a cara. E que esse domingo próximo possamos fazer novamente isso, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por cada momento, por cada participante que vai estar aqui conosco, e que o Senhor seja glorificado, seja realmente abençoado mesmo na nossa vida, que o Senhor faça grandes bênçãos, ó Pai, sobre nós. A gente sente realmente que o Senhor está presente, então abençoando a cada um dos teus servos que estão assistindo, aqueles que virão também. Então, como é gostoso saber que o Senhor está atento às nossas orações, tem realmente nos amparado, nos assistido, nos guardado, e isso é tremendo. Eu te louvo por isso, Deus. Seja com todos os irmãos que virão ainda, e que isso que nós vamos estar tratando seja para a tua honra e para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, o tema que nós queremos desenvolver hoje é exatamente esse, né? E eu quero que vocês interajam conosco. Eu tive 3 filhos, 7 netos, senhorita, 3 filhos, 7 netos, possivelmente está vindo um outro bisnetinho ou bisnetinha, não sei. E então eu acho que eu tenho uma certa experiência com respeito a esse assunto de criar pessoas. Atualmente, por exemplo, nós estamos ajudando a criar a Camille, né? Desde pequenininha, ou seja, são anos e anos que ela nos acompanha, como outros que já passaram por nós, como a Bianca, como o Tiago, né? Os filhos do Marcos também deram uma passada, não muito grande, mas deram uma passada conosco, e realmente tem sido uma bênção. Bem, qual é a realidade dos dias atuais com respeito a esse tema que nós estamos tentando desenvolver? Porque nós estamos falando, o nosso alvo hoje é
o que é que... Olá, Camilo, tudo bem, querido? Então, o nosso alvo é: qual é a maneira correta de um pai, de uma mãe, dirigir o seu lar? Né? Seja no sentido marido e mulher, mas principalmente o tema que nós estamos desenvolvendo, que são os filhos. E os dias atuais, nós temos assim... olá, Samira, tudo bem? Então, nos dias atuais, eu tenho não apenas tido conhecimento, né, informações a respeito, como eu tenho aconselhado pessoas que estão passando por esse problema, tá? Daqui a pouco eu vou contar um caso que eu estou tratando, inclusive. Sabe, esse mundo que estamos vivendo hoje está tão pervertido, está tão mudado, onde os pais simplesmente têm largado seus filhos de qualquer maneira para que eles se virem, ok? Qualquer maneira. Então, eles estão fora, colocam uma babá eletrônica para os filhos e vão trabalhar, muitas vezes são necessidades mesmo que tem que fazer, só que quando voltam eles se sentem muito culpados porque não ficaram com os filhos, então liberam geral. Queridos, nós estamos assim vivenciando momentos difíceis, porque as crianças hoje de 2, 3, 4 anos estão governando as suas casas. Você pode até, se nunca ouviu falar nisso, ou nunca teve esse tipo de experiência, não tem nenhuma pessoa na família que você já vivenciou, pode até espantar, mas como assim? Sinceramente, essas crianças, elas dominam os pais, porque os pais se sentem culpados. A Samira está dizendo: acabei de fazer cateterismo e colocaram outro estênio. Opa, entrei. Oh, muito, que bênção, Samira. Aleluia, aleluia, amém, amém. Que Deus continue agindo na sua vida, amém? A minha sobrinha acabou de entrar também, então que Deus possa estar agindo poderosamente aqui nas nossas vidas, ok? Muito bem. Eu estava falando antes que eu comentasse com a Samira, eu estava dizendo que há hoje situações bem difíceis. O tipo de trabalho que pai e mãe estão fazendo, não é? Tudo bem? A Sueli está dizendo glória a Deus, vai dar tudo certo. O tipo de trabalho que pai e mãe estão fazendo com respeito aos filhos tem gerado filhos rebeldes, filhos que não têm regras, filhos que não têm parâmetros, filhos que realmente estão aí crescendo e muitos deles têm se tornado drogados, muitos deles já vivenciando por causa disso, sem regras, sem nada, rebeldes, ok? E eles vão gerar problemas futuros para os seus pais. Bem, eu quero compartilhar de um exemplo real que eu estou vivenciando hoje. Não vou falar nome nem nada, mas nós temos uma pessoa, um pai, que hoje é servo de Deus, mas a maioria dos maridos hoje, e pais, não estão, estou falando de crente, tá? Não estou falando de incrédulo. A maioria dos pais, ou seja, esposo e pais, né? Esposo com relação à esposa e pais com relação aos filhos, não tem sido o sacerdote do lar, não tem realmente sido os líderes da casa. Eu estava até dando uma palestra numa igreja chinesa e nós estávamos comentando isso, que quem tem normalmente assumido as rédeas da casa muitas vezes é a mãe. E aí os filhos, principalmente os homens, perdem a referência de marido, perdem a referência de um homem se ela é mulher, ok? E nós precisamos resgatar o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, deixa eu contar um caso, tá? Não vou dar nome nem nada, é possível até que ele veja esse vídeo, mas ele vai entender bem o que eu estou colocando. Não vou dar nome, não vou dar nenhum tipo de referência. Essa pessoa tem 2 filhos.
ok? Um filho que já é grande, já deve ter seus 20, 21 anos, e um outro que é criancinha, 2, 3 anos, ou por aí, 3, 4 anos. E o que acontece dentro desse lar, acontecia, agora ele já está mudando, é que o comando, basicamente, de todas as coisas, e isso gerando conflito porque ele próprio não assumia, é da esposa. Então, o que estava havendo? O filho mais velho, como está acontecendo em muitos lares, e quem está me assistindo vai perceber isso, essa realidade, ele está viciado em jogos. Eu tenho um outro caso que aconteceu, que hoje ele é uma bênção, se converteu, esse jovem, é uma bênção, tem participado conosco, está muito bom. Bem, mas esse rapaz, ele não tem horário, nem para comer, nem para dormir, para nada. Então ele passa o dia inteiro jogando, está usando o computador direto. A Anja está dizendo glória a Deus, Samir. Então está jogando direto e imagina, um rapaz de repente comendo em qualquer horário, então deixa a madrasta, né, muito chateado, e dormindo 2, 3 horas da manhã, fazendo barulho, ou seja, ele passa o dia inteiro jogando e à noite. E quando dorme, aí ele levanta a hora que ele quer. Então, meio-dia, 1 hora da tarde. Então, a situação estava muito difícil. Quando essa pessoa chegou para nós, para que nós pudéssemos começar a trabalhar. E o que nós observamos? É que ele havia criado esse primeiro filho, como havia morrido a mãe, então ele com dó começou a permitir, deixar que o filho fizesse tudo aquilo que ele queria, ok? Então não tem regras, mas para uma dona de casa isso é terrível, é difícil. E a esposa sempre reclamando a respeito do mais velho. Só que acontece um detalhe: esse casal teve um filho. E ela está criando esse filho pequenininho nos mesmos moldes que o outro foi criado. Então ela está reclamando do grande, porque agora o grande tem uma série de ações, olá Henrique, tem uma série de ações dentro da casa, mas ela está fazendo exatamente o mesmo. Por quê? Porque o garotinho não tem horário para levantar, não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar e não tem horário para dormir. É quando ele quer. Ok? E isso é que está gerando, vamos assim, a juventude dos nossos dias. Pessoas tremendamente rebeldes. Então, a gente começa a perceber que essas crianças que hoje são pequenas... tudo bem, Eduardo? Então, essas crianças que são pequenas, entenda o que eu vou dizer, quando crescem, elas crescem rebeldes e não estão preparadas para enfrentar as frustrações que o mundo vai lhe dar. Ora, agora que essa criança dessa senhora é pequenininho, ela não está sentindo tanto, mas já está sentindo os efeitos. Com respeito a quem? Com respeito ao mais velho. Só que eu e Graça, conversando eu com ele e a minha esposa com ela, mostrando que ela está fazendo a mesma coisa que ela reclama com respeito ao mais velho, que não é filho dela. Muito bem. Então, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus para nós começarmos então a trabalhar em cima desse tema. Começarmos a entender o que está acontecendo. Então, com as mudanças atuais, a mulher trabalhando, o marido trabalhando, né? Os pais, como eu disse, acabam se sentindo culpados e deixam rolar geral, né? As crianças ficam assistindo. Eu tenho 2 netos que não estão conosco, que quando estão em outras partes com outras pessoas, eles dormem a hora que quer, 2 horas da manhã, se for o caso, 1 hora,
não tem horário para comer, não tem horário para nada. Só que enquanto eles são pequenininhos, isso não vai, vamos assim, representar tantos problemas. Mas quando eles se tornarem adolescentes e depois adultos, então aqueles que são responsáveis por eles vão começar a sentir realmente muitos problemas e muitas dificuldades. Bem, então o que eu quero com esse bate-papo de hoje é deixar bem claro que muitos, porque eu não vou estar falando do homem do mundo, porque o homem do mundo eu já sei que é assim mesmo. Essa é a sociedade que está sendo criada. Mas estou falando que nós estamos vendo pais crentes que não são realmente sacerdotes no lar, não são cabeça da casa, não são os líderes, ok? Mas isso já estava previsto. Abram comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos começar a dar um passeio na Bíblia e ver algumas coisas que nós vamos tomando conhecimento e que já está escrito. Nós vamos falar agora o perfil do homem crente dos últimos dias. Porque essa palavra que nós vamos ler agora não está sendo escrita para o mundo, está sendo escrita para aqueles que seriam crentes, ok? Então, olha só o que a palavra fala aí em 2 Timóteo, capítulo 3, até o versículo 7, que diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias, então no grego é nos dias derradeiros, sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos passando, não é? Ou eu estou enganado? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, ok? Blasfemadores, e olha agora, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Bom, só esses versículos, o primeiro e o segundo, já dá uma descrição como se eu estivesse lendo o jornal de hoje. E aqui está falando desobedientes aos pais. Queridos, quando isso aqui foi escrito, os filhos eram totalmente submissos aos pais. Então, essa expressão, que seriam desobedientes aos pais, não se refere àquela época. Por isso que ele diz que é nos últimos tempos, e nós estamos realmente vivendo os últimos tempos, os tempos derradeiros. Então, isso que nós vamos ler agora, que nós já lemos, já começamos a ler, começa a descrever os frutos de relacionamentos quebrados, de relacionamentos errados dentro dos lares, onde o pai se acomoda, a mãe assume o controle e não há entre os dois um acordo com respeito às regras, nem com respeito ao que se vai fazer, com respeito ao horário, com respeito a comer, com respeito a nada. E mais, quando a esposa assume e o homem se acomoda, ele se acomoda, ok? Porque é mais fácil deixar a esposa quebrando a cara, se virando, fazendo isso, aquilo. É mais fácil para ele se acomoda, fica tranquilo. Só que isso tem consequências muito sérias nos filhos. Um filho homem começa a perder a referência de como é um marido, de como é um pai. E isso nós precisamos resgatar. Então, o que eu estou lendo, eu vou ler novamente, presta atenção, são o resultado, nos dias de hoje, de relacionamentos que não estão de acordo com os princípios do Senhor. E, queridos, isso que eu estou lendo aqui está falando para crentes, não está falando para incrédulo, está falando para a igreja. Então aqui diz assim: pois os homens serão egoístas, nunca foram tantos, não é? Avarentos, jactanciosos. Olha, eu nunca vi tanta soberba, tanta arrogância, nunca vi tanto blasfema,
Ah, mas dentro da igreja, queridos, está cheio de gente dentro da igreja que nunca nasceu de novo, são membros de igreja e que têm relacionamentos terríveis com a esposa e esposa com o marido. Muitas vezes chegando a se bater. Eu sei disso, já acompanhei de perto alguns. E muitas vezes são frequentadores de igreja há muito tempo se dizem cristão, mas na verdade não são, não é? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, ou seja, parece crente, não é? Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque, na verdade, nunca nasceram de novo, não são crentes de verdade. No versículo 13 desse mesmo capítulo, se referindo a essas pessoas, diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Bem, aqui eu apenas passei uma fotografia do que é o homem dos nossos dias. Nós estamos numa geração, eu vou contar alguns casos. Por exemplo, tem um colégio muito famoso aqui, não vou dizer o nome, e nesse colégio tinha uma moça que era que tomava conta, como acontece em todos os colégios do mundo. E ela começou a perceber que meninas vinham vestidas de uniforme, mas depois, na hora do recreio, elas iam no banheiro, se trocavam e colocavam shortinhos curtinhos, roupas provocantes. E essa senhora foi compartilhar isso com a diretoria. Os pais foram chamados, porque fora isso eles se beijavam, homem com homem, mulher com mulher, enfim. E dessa forma, dentro de uma escola muito famosa aqui em São Paulo. Quando os pais chegaram e foram colocados a par do que estava acontecendo, ao invés deles ficarem horrorizados e tentar de alguma forma repreender suas filhas e filhos, a reação foi outra. A reação foi, eles se tornaram muito agressivos, tanto com a diretoria quanto com aquela senhora, dizendo: o que vocês têm com isso? Deixa os nossos filhos fazerem o que querem. Isto é a postura das pessoas do mundo, mas infelizmente isso tem muitas vezes acontecido mesmo dentro das nossas igrejas. Então, o que eu posso colocar para vocês é que falta a liderança paterna, e a criança, ela hoje pode estar com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas o tempo passa e passa rápido. E quando passa o tempo, nós vamos perceber que aquela rebeldia está instalada no coração de alguém que já é adolescente e depois se torna adulto. E se o pai não teve condições de trabalhar com essa criança, mostrando realmente os princípios corretos e colocando realmente punições quando deveria se colocar punições, não estabelecendo regras claras, o resultado é esse que nós vamos ver agora. Olá, Denise, tudo bem, querida? Abra comigo, por favor, em 1 Samuel 2,11. 1 Samuel 2,11 mostra exatamente o resultado de um pai que não trabalhou com os princípios do Senhor na vida dos seus filhos. Em 1 Samuel vai tratar de um personagem que vocês devem conhecer bem, que é o sumo sacerdote Eli. Olha só, 1 Samuel 2,11. Essa passagem é uma passagem que eu fico assim, pensando, né? Sendo que esse homem, ele era um sumo sacerdote, ele era responsável
vamos dizer assim, pelo nível de espiritualidade do povo, a gente percebe que ele não só não estava muito preocupado com isso, como não criou seus filhos na disciplina e de forma correta. Vamos ler, então, 1 Samuel 2:11 a 17, diz assim: Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Está se referindo a Samuel. Olha o que começa a falar a respeito dos filhos desse sacerdote, que seriam os futuros sacerdotes. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Então já não eram crentes. Iam ser sacerdotes. E não se importavam com o Senhor. Não esquece que eles estavam servindo, entre aspas, o Senhor no templo. Ok? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, o costume daqueles sacerdotes, ou seja, aos olhos do povo, eles eram sacerdotes. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira. Ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. É interessante, esse local não era ainda o templo que foi depois de Salomão, tá? Era o local que eles tinham, onde tinha o lugar santo, Santo dos Santos, só que não era ainda o local, o templo, tá bem? Isso só veio acontecer com Salomão mais à frente. Então diz assim: também antes de se queimar na gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de mandar agora, ou seja, me entrega, né? Se não, tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Tudo que eles faziam, na verdade, era tudo mentira. Eles eram homens pervertidos, homens que não respeitavam o Senhor, e eram sacerdotes, ou seja, eles eram da linhagem do pai, e quando o pai morresse, eles seriam sacerdotes. Imagina que nível de sacerdote, né? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Então, o Eli continuava nas suas práticas de sumo sacerdote, abençoando, né? E Deus fazia, vamos assim, abençoou realmente essa família, Eucana, né? A família de Samuel, independente dos pecados de Eli, da negligência de Eli. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. Então, o que você acha que Eli só começou a ouvir o que os filhos faziam quando ele estava muito velho? Não. Isso foi toda uma vida.
para eles chegarem a estar fazendo o que eles estavam fazendo, é porque isso era uma prática de muito tempo. Então, aqui está dizendo que eles faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E olha a maneira que esse pai, não é? Esse pai corrigia os seus filhos. Não tinha autoridade nenhuma, não tinha credibilidade junto aos seus filhos. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ou seja, Eli não teve autoridade nem para destituir os seus 2 filhos. Era para ele ter falado: ó, queridos. E não era nesse momento, isso lá para trás. Porque isso que estava acontecendo já era de muito tempo. Então, Eli tinha que ter: olha, vocês 2 não serão mais sacerdotes. Se virem, tchau, fora daqui. Ok? Mas ele simplesmente diz: olha, por que fazeis tais coisas, né? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eli era consciente que aqueles 2 sacerdotes estava sendo um péssimo testemunho para Israel. Ele não estava fazendo nada. E ele simplesmente diz, ou seja, ele sabia das consequências, sabia quem era o seu Deus. Olha só o que ele fala no versículo 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? É ruim, hein? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Você chegou a um ponto... Olá, Ricardo, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Espero que tenha melhorado bem, hein? Temos agradecido ao Senhor pela vida de vocês, tá bom? Então, a gente percebe que Eli foi um péssimo pai. Ele que era sumo sacerdote do Senhor, não foi sacerdote no seu lar. Não foi líder. Ele foi permitindo os filhos crescerem exatamente como está ocorrendo nos nossos dias. Então, quando a gente olha, a gente percebe a situação e a gente vê como realmente esse Eli pagou um preço muito caro. Abram agora 1 Samuel 2:22. 1 Samuel 2:22. E é interessante porque quando eu tinha colocado isso para vocês, quando fala que ele já estava muito velho, que todo Israel estava sendo influenciado pela forma errada como ele conduzia, o próprio Eli sabia, pelo versículo 25, que aquilo que eles estavam fazendo era contra Deus. E haveria consequências disso. E a gente percebe que nessas consequências, por exemplo, você abrir lá em 1 Samuel 4:17, vocês vão ver, um pai quer sempre o melhor para os seus filhos. Mas os filhos têm que ser direcionados pelos pais. Tem que ser de alguma forma orientado por eles. E punidos quando necessário. Então, lá em 4, versículo 17, diz assim: então respondeu o que trazia as novas. Houve uma guerra, os filhos acabaram sem consultar a Deus, levaram a arca lá para guerrear contra os filisteus, e olha o resultado. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Que coisa, não é?
O Ricardo está escrevendo que alegria em vê-lo, pregando, saudades. Deus é bom. Você realmente me preocupou, mas graças a Deus o Senhor te livrou aí da Covid, né? Você e tua esposa. Maravilha. Então, a gente entende que nós somos o resultado daquilo que os nossos pais nos orientaram. Muito poucos filhos que não tiveram e acabaram se endireitando e sendo gente, né? Mas o normal é isso, é um pai orientando o filho, o pai direcionando os seus filhos. Bem, então, como eu disse, a gente percebeu que o resultado dessa postura de Eli foi ter os dois filhos rebeldes, os dois filhos que eram sacerdotes, os dois filhos que faziam tudo contrário à vontade de Deus, morreram. E por causa disso o próprio Eli cai de costas e morre também. Então, nós queríamos lembrar a vocês alguns princípios de relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos. E nós sempre temos lá em Efésios um relacionamento que eu não vou colocar agora, porque o nosso tema é mais os filhos, mas a mulher tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor, e o marido tem que amar a esposa como Deus amou, a ponto, se for necessário, de dar a vida pela esposa. Mas quando nós abrimos, por exemplo, a passagem lá em Efésios 6, a gente vai estar começando a construir na nossa mente algumas coisas que os pais dos nossos dias têm falhado. Vocês acham natural, normal, que uma criancinha de 2, 3 anos ela comande a casa? E é isso que tem ocorrido. É ela que determina o que ela vai comer, que hora vai dormir, bate os pés, se ela quer alguma coisa, começa a chorar, aí os pais vão e dão aquilo que ela quer. Se os dois não têm, isso já aconteceu, já vi, os dois não têm uma regra com respeito a horários e tudo mais, eu já vi criança estar olhando a televisão, deitada ali no tapete, e de repente o pai vira e diz assim: Marianinha, já está na hora de dormir, olha, já são 9 horas, né? Vão dormir. A criança que olha para o pai, aí ela pega e olha para a mãe. Aí a mãe, que é que comanda a casa, vira e diz assim: não, deixa ela ficar mais um pouquinho. Ela simplesmente vira para o pai e diz, dá aquele sorriso para ele e continua assistindo. É isso que ocorre. Essa é a realidade dos nossos dias. As crianças hoje saem com os pais, elas querem comprar alguma coisa e se o pai não compra, ela berra, rola no chão, o pai envergonhado vai lá e dá o que ela quer. Eles estão construindo um futuro marginal. Olha só o que a palavra fala em Efésios 6:1 e que as crianças precisam saber. Capítulo 6, versículo 1, e preste atenção no que está aqui. Cada filho, cada filha tem que saber isso. E os pais também, da parte dele. Olha assim: filhos, obedecei a vossos pais. Fim, ponto. O filho precisa saber que isso é uma ordem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, segundo os princípios de Deus. É lógico que o pai não pode colocar coisas para o filho fazer ou não fazer, contrário aos princípios de Deus, ok? Pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Os filhos crentes, não estou falando de incrédulo, isso eu já sei que não fazem mesmo, mas os filhos cristãos dos dias de hoje não estão praticando esses dois versículos. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Isso aqui é uma promessa. Eu estou criando a minha netinha, Camille, e ela realmente está uma bênção. Ela tem crescido
ela tem conhecido a palavra do Senhor, ela tem uma postura de servo de Deus, ela tem, de todas as maneiras, tentado motivar outros jovens a realmente começarem a ter uma vida mais perto do Senhor. Ela trabalha na igreja, na multimídia, enfim, ela é uma bênção. Isso não significa que ela não erra, isso não significa que ela não peque, mas ela tem princípios que, desde o começo, eu e Graça temos colocado, regras, questão de horários, tudo. Então, quando os meus netos vêm à minha casa, eles têm que estar debaixo das nossas regras. Enfim, ok? Olá, Marli. Então, aí continua no versículo 4, que essa é a parte do pai, e que precisa ser realmente observado. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então, são duas coisas. Uma é na disciplina e o outro na administração do Senhor, ou seja, confrontando essas crianças com a palavra do Senhor. Abra também, por favor, Colossenses 3. Colossenses 3:18, que é um paralelo a isso que nós acabamos de ler. Colossenses 3:18, que diz assim: esposas. Então, nós estamos falando que existe uma hierarquia, eu não sei, eu acho que eu nunca compartilhei isso com vocês, mas existe uma hierarquia de relacionamento. O marido e esposa, primeiro relacionamento é com Deus. Ou seja, o marido com Deus, a esposa com Deus. Se o homem, o marido, tem um relacionamento íntimo com Deus, o seu relacionamento com a esposa vai ser maravilhoso. Porque ele é alguém que é servo de Deus e que quando ele erra, ele se arrepende e acerta. Se a esposa tem um grande relacionamento, uma intimidade com Deus de verdade, ela também vai cumprir o que está aqui. Os dois vão, o marido amando a esposa e a esposa sendo submissa ao marido. No Senhor. Em Cristo as mulheres voltaram à posição original. No mundo, as mulheres têm sido capacho. Em Cristo Jesus, a mulher volta a estar ao lado do Senhor, auxiliadora idônea, com uma missão diferente. Só isso. Então, olha o que dá em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Então, se este relacionamento está correto, está saudável, isso vai passar uma segurança tremenda para os filhos. Então, se o marido tem um ótimo relacionamento com Deus, vai ter também um relacionamento com a sua esposa. E a sequência não é como muitas mulheres fazem, e alguns maridos, mas mais as mulheres, não é Deus e os filhos e depois o marido. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ou, pior ainda, primeiro os filhos, depois Deus e o marido lá embaixo. Não é isso. Não. O marido foi levantado por Deus para ser o sacerdote do lar. Ele é o responsável pelo nível de amor. Ele é o responsável pelo nível de amor. Então, ele tem que ter um relacionamento íntimo com Deus e vai ter um relacionamento com a esposa adequado. E se isso é verdade, então ele vai ter um ótimo relacionamento com seus filhos da forma adequada. Então, depois que fala que a mulher tem que ser submissa, o marido tem que amar no sentido de dar-se, como realmente ele faz analogia, não é? O homem, a mulher, Jesus e a igreja, não é? Então ele fala: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E volta a falar para o pai: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, há muitos pais que
não entendem o que significa criar na disciplina e na administração do Senhor. Não estamos falando de violência, não estamos falando de gritar com o filho, não estamos falando da pessoa realmente bater, fazer coisa, não é isso que estamos falando. Mas existem regras que devem ser praticadas, serem colocadas dentro do lar, para que as crianças cresçam aprendendo a obedecer, porque se elas não criarem realmente uma postura correta de obediência diante das circunstâncias, quando ele se tornar um adulto, ele se tornar rebelde, não vai conseguir, como eu conheço uma pessoa, não vai conseguir parar emprego nenhum, ele não quer se submeter a ninguém. E pior, uma pessoa que recebe tudo sim, 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 não consegue administrar frustrações. Não consegue. Ok? Bem, então, aqui nós vimos exatamente a postura que um pai e uma mãe tem que ter. Agora, abram comigo em Provérbios 6:20. Provérbios 6:20. Provérbios 6:20, ele fala algo que nós temos que aprender a aplicar isso nas nossas vidas. Quem ainda é pai, ou mesmo avô que toma conta dos netos, como nós fazemos, tem que aprender a trabalhar com isso aí. Então, o que fala aí no capítulo 6, versículo 20? Escuta lá. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Isso é algo que está sendo colocado, e você, se você está me ouvindo, é um jovem, então, isso é sério, isso é um princípio, deixa bem claro. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução da sua mãe. Olha agora, por favor, Provérbios 10:1. Diz assim: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato a tristeza de sua mãe. Bem, eu vou passar para vocês, hoje talvez não dê para passar tudo, mas na próxima a gente passa, alguns princípios com respeito ao comportamento de crianças de 2 a 18 anos, de 0 a 18 anos, né? Mais ou menos isso. Então a gente vai estar falando sobre tipos de estultícia, de loucura, ok? Olá, Ana, tudo bem, minha querida? Então, nós vamos estar falando sobre os tipos de loucura. E eu vou falar apenas uma: a estultícia ingênua. Ainda falta um tempinho. Ingênua. A estultícia ingênua, ela vai desde 0, né, criança acabou de nascer, até mais ou menos 2 anos de idade. Isso é um período que a gente chama o período da indisciplina. É quando a criança, ela quer porque quer, ela quer fazer, ela quer aquele brinquedo, ela quer comer aquilo ou não quer comer, ou seja, é o período que ela está tentando de algumas formas criar uma metodologia para comandar a mãe, comandar o pai. Poxa, mas nessa idade, querido, você não imagina o que essas crianças fazem. Elas muitas vezes estão chorando, fingindo que estão com fome. Berra, esperneia, você tenta de todas as formas, ela não para, aí você pega ela nos braços. O que acontece? Para de chorar na hora. Ela já treinou você. Ela já treinou você. Então, essa é a loucura ingênua, né? Ela ainda não tem muita noção, não sabe muito bem com respeito a o que ela pode, não pode, quais são os limites dela. Ela está começando a ter algumas reações e ela vai comandar
todas as vezes que ela chorou, tá com barriguinha cheia, tá tudo certinho, e ela chora, chora, e você vai lá e pega, não que não é para pegar, mas você percebe que ela começa a usar isso como uma estratégia para estar no colo. E aí você pega, ela vai colocar, ela vai chorar de novo. Ela não está suja, ela não está com fome, tá, não tem dor, não tem dor de nada. Ela simplesmente, ela está no comando. Nasceu com meses de idade, ela já começa a fazer, dar esse tipo de postura. Abra comigo Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Então, a gente percebe que a natureza humana, a natureza decaída, ela vem do berço. Nasceu, já nasceu assim. Tem muitas crianças, muitas jovens, muitos adolescentes que, por questões de culpa, muitas vezes, como nós já comentamos, da mãe, do pai, por trabalhar fora, etc., deixa rolar quando é pequeno. Só que na medida que isso foi feito quando é pequeno, vai se tornando um hábito, e quando ela se torna adolescente e depois adulto, ela não quer mais se submeter a nada. Ela vai ser rebelde e não vai querer, mesmo quando adulto, muitas vezes não vai querer se submeter a ninguém. Eu conheço uma pessoa que não se submete a ninguém. Ele não consegue realmente estar debaixo das ordens de qualquer pessoa. Por quê? Porque quando era pequeno, pai e mãe deixaram fazer simplesmente o que queria. Então, Provérbios 22, 15. Abram lá. Vamos abrir aqui. Aqui diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, se você não quer ter uma pessoa rebelde na sua casa, um futuro adolescente com problema e adulto pior ainda, entenda que essa loucura está no coração da criança. Ela já nasce em pecado. Ela já nasce em pecado. Ela já nasce com problema. Ok? Nós entendemos que essas crianças, elas, quando você está treinando elas, ainda com 1 ano, 2 anos, elas vão aprender a ficar sim no berço, quando está tudo certinho, não tem nada. Você pode pegar um pouquinho no colo, mas está tudo em ordem, não tem dor de ouvido, não tem dor de barriga, não tem nada. Você ficou com ela um pouquinho, brincou e tal, põe ela no berço de novo. Chorou? Fala com ela. Olha, você vai ficar aí quietinha. Mamãe e papai estão ocupados, está trabalhando, e você fica aí, depois eu venho te pegar. Ela vai chorar, ela vai tentar de alguma forma fazer com que você pegue. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, não dá para você dizer para aquela criança, não importa a idade, que se ela fizer certas coisas, você vai punir, você vai fazer isso, e depois você não faz, então é melhor não falar nada. Se você não tem intenção de cumprir a punição que você estabeleceu, então não fale nada. É melhor não falar nada, porque você vai ficar em descrédito. Ok? Então, a outra estultícia que nós temos de criança é de 2 anos até mais ou menos 6 anos. Aqui, ela já, de 2 anos a 6 anos, ela já está matutando como é que ela vai fazer em certas situações. Porque de 0 a 2 ela já entendeu o ambiente, já começou a perceber quem é que manda, né? Se existe coerência. Mas com 2 anos sim, com 2 anos. E de 2 até 6, ela já agora vai começar a dar ordens. Ela vai dar ordem em casa, ela vai comandar. Eu quero, não quero, isso eu não quero, não vou dormir agora, eu vou assistir a televisão, senão eu vou montar um berreiro aqui. Ok? Então, isso é exatamente isso. Ela começa a testar
no ambiente que ela está, e ela então começa a reagir naquele mundo que ela está, nas coisas que ela já andou treinando pai e mãe. Abra, por favor, lá em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Você já deve estar cansado de ouvir. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ora, se você não ensinou até 2 anos, quem manda? De 2 a 6, vai ser difícil, mas você ainda consegue. Você ainda vai conseguir fazer com que a criança de 2 anos a 6 anos possa ainda ir aos poucos quebrando algumas coisas que ela já tem como hábito errado e fazendo que haja uma reversão. Aliás, em todo tempo dá para fazer isso, mas quanto mais velho, mais difícil. Bem, então nós vamos ver na próxima aula, porque já praticamente chegamos ao final, nós vamos ver de 6 anos até 12 anos. De 6 anos a 12 anos. E aí a gente vai ver que de 6 a 12, ela começa a adquirir competência daquilo que ela já desenvolveu, daquilo que ela já aprendeu. Então ela começa a pôr em prática. Então, de 0 a 2, ela já começou aos pouquinhos ver alguma coisa, olhar, e aos pouquinhos ela já mente no berço, né, chorando, já faz algumas coisas. De 2 a 6 anos, ela já está começando a realmente reagir diante daquele mundo que ela está. E dependendo do tipo de criação que você deu ou está dando, ela vai estar dando ordem em você, sim, porque você não colocou regras, ok? E de 6 a 12, ela agora já vivenciou muitas coisas, ela já adquiriu certa competência para impor e fazer aquilo que o seu coração rebelde já aprendeu. Eu não sei o que foi para vocês, nós vamos ver depois algumas tarefas dos pais, né? E outras implicações, outra estutícia. E vamos terminar isso que nós começamos na próxima quarta-feira. E claro, como não é tão grande tantas coisas, a gente vai emendar com outro tema, ok? Isso é o que eu tinha que falar para vocês hoje. Não sei, vocês não se interagiram com a gente, mas eu gostaria de saber o que isso falou para você. Tá? Tem gente aí que está passando que eu não estou vendo direito, mas eu acho que é a Luciana, não sei se era a Luciana, mas de qualquer forma, eu gostaria que você estivesse agora falando alguma coisa, comentando alguma coisa, se isso foi ou não relevante para a tua vida, e faça perguntas, né? Nós trabalhamos com aconselhamento já há tantos anos, então muitas coisas que eu tenho falado é fruto de coisas que nós fazemos. Amém? Eu e graça. Algum comentário, alguma pergunta? Se não, vamos orar e encerrar. Estamos aguardando. Bom, então nós vamos... Opa, Camila. Amém, pastor. Como sempre, muito proveitoso todas as palavras. Quando eu tiver meus pequenos, colocarei nos caminhos desse cedo. Amém. Vamos estar orando pelo varão, hein? Vamos estar orando aí para que Deus envie para você a pessoa certa. E você merece. Ok? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu sei que tem pessoas aí que têm filhos, filhas, né? Então, se tiver alguma pergunta... Henrique, conteúdo altamente relevante para as nossas vidas. Amém, amém, Henrique.
Isso deveria ser matéria obrigatória para qualquer casal. É verdade, sim. Estou aqui na fé. Uma hora chega sim. Tem que procurar no lugar certo, Camila. Tem que procurar no lugar certo, tá bem? Ok, pessoal, se tiver mais alguém para colocar alguma coisa, pode colocar. E nós vamos orar encerrando. E que Deus realmente possa usar isso na vida de vocês. Amém? Vamos orar. Deus vivo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Esse tema é um tema que todos os casais deveriam saber, porque nós, quando aprendemos a ser pai, os filhos já cresceram. Mas que o Senhor possa estar dando sabedoria aos maridos, às esposas, para que eles possam criar seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, ou seja, confrontando-os com a Tua palavra. E se houver jovens conosco, que eles possam realmente parar e entender exatamente que a sabedoria vem em prestar atenção nos princípios que os pais e mães estão colocando. Infelizmente hoje o nível de rebeldia é muito alto e já estava sendo registrado na Bíblia há muito tempo. Então nós te agradecemos por todos que estiveram aqui, pela tua serva Samira, Senhor, que fez o cateterismo e colocou um estêncil, que ela possa se recuperar o mais rápido possível e que a gente possa estar juntos. Entrego todos vocês que estão aqui me ouvindo nas mãos do Senhor e agradeço a Ele pela vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Está muito escondido. Vou deixar Deus dar o endereço. É isso aí. Tem que esperar e Deus vai te dar a pessoa certa. Não embarque em canoa furada, tá? E eu conheço pessoas que embarcaram em canoa furada achando que iam pegar a felicidade e estão sofrendo até os dias de hoje. Tá bem? Um grande abraço. Luciana, maravilhoso tema, pai. Temos experimentado isso na minha vida e também na vida dos meus filhos, de ensiná-los no caminho do Senhor. Amém, filha. Amém. Glória a Deus por isso. Então, a gente volta a conversar sobre esse tema, terminando esse tema, na quarta-feira que vem. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus os abençoe.